Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de geografia. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o desenvolvimento dos sistemas de transportes. Como ele se transformou ao longo do tempo e como isso vem modificando também a vida das pessoas, porque vem facilitando a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa evolução nos meios de comunicação. Inicialmente, nós vamos ver o que mudou, a impressão que mudou o mundo, o que mudou em termos de comunicação, de escrita, como se faziam os livros, para o que nós temos hoje. Nós vamos conhecer essa historinha através do nosso RA. A história da escrita começou no início da civilização humana. Desde as cavernas, com as pinturas rupestres, o ser humano já tentava se comunicar de maneira permanente. A escrita no Antigo Egito foi elaborada em duas técnicas, uma mais simples e outra mais complexa e considerada mais sagrada, o hieróglifo. Esse povo utilizava as paredes das pirâmides para escrever textos que descreviam a vida dos faraós e utilizavam também um papel chamado de papiro, feito de uma planta com o mesmo nome. A escrita foi a forma de comunicação que permitiu conhecer mensagens e histórias de pessoas que já morreram muito tempo atrás. No início, os textos eram copiados à mão, um a um. Grafar informações deu durabilidade às leis, costumes e histórias. Por isso, foi possível vencer a barreira do tempo, preservando o conhecimento do passado e informações sobre estilos de vida anteriores. Sem dúvida, a invenção e propagação da escrita mudou profundamente a história. Antes da invenção da prensa móvel de Gutenberg, a cópia de livros era inteiramente manual. Esse processo tornava o custo do livro muito alto e a disponibilidade era muito baixa. Essas duas características fizeram dos livros objetos de luxo durante muito tempo. Foi no século XV, quando a invenção de Johann Gutenberg mudou essa realidade, apresentando uma impressão legível e mais rápida de ser produzida. Essa máquina se chama prensa móvel, pois permitia que as palavras das páginas fossem mudadas com mais agilidade, pois eram móveis. Foi assim que os livros se tornaram mais populares e foram barateados. A maior disponibilidade ao público em geral dos textos escritos impulsionou o saber e lançou as bases do conhecimento moderno. Atualmente, é difícil de compreender qual a dimensão dos efeitos dessa invenção, porém, podemos desfrutar dos seus desdobramentos. O avanço da tecnologia tem facilitado a vida moderna em diversos aspectos, e os livros e materiais impressos também estão passando por mudanças. Cada vez mais, os livros impressos têm sido substituídos por versões digitais. Uma das razões para o menor número de impressões é que priorizar materiais digitais diminui a demanda por papel. Então, nós vimos aqui um pouco da evolução da escrita. Hoje já está tão moderno que temos os livros digitais, como esse que nós estamos trabalhando aqui. Não precisa ser necessariamente impresso, e a gente consegue trabalhar por ele. E isso é uma evolução da escrita, né? Então, nós vamos para a página 171. A evolução dos meios de comunicação. Quando falamos em meios de comunicação, nos referimos à comunicação à distância, ou seja, entre pessoas que não estão próximas e precisam trocar informações.
Inicialmente, os meios de comunicação à distância se restringiam a sinais luminosos feitos a partir de fogueiras durante a noite ou a produção de sons, como o bater de tambores. Depois, com a invenção da escrita, vieram documentos como papiros, cartas e mensagens. No século XV, o alemão Gutenberg desenvolveu um equipamento que chamou de imprensa. Esse equipamento permitia que textos escritos fossem reproduzidos com grande rapidez para aquela época. Telégrafo, rádios, telefone e televisão. A descoberta da energia elétrica foi fundamental para a criação de diversos aparelhos que revolucionaram a comunicação. O primeiro a ser inventado foi o telégrafo, cujos sinais sonoros eram traduzidos por um operador chamado telegrafista. Já no início do século XIX, surgiram aparelhos de comunicação utilizados até os dias de hoje, como o rádio e o telefone. Ao longo do século XX, os meios de comunicação deram um grande salto na capacidade de transmitir informações, primeiro com o desenvolvimento da televisão e depois com a invenção dos satélites, que possibilitaram a circulação de informações pelo planeta quase que instantaneamente ao momento que ocorriam. Temos aqui alguns desses aparelhos: o telégrafo, o rádio, a televisão e o telefone. E aqui embaixo o satélite artificial. Página 172. Internet e novas tecnologias na comunicação. Ainda em meados do século XX, uma nova tecnologia foi desenvolvida, uma rede que conectava computadores à internet. De lá para cá, o número de pessoas conectadas à internet tem crescido ano a ano, seja no Brasil ou em todo o mundo. Esse crescimento também tem relação com as redes sociais, nas quais os participantes criam um perfil e podem disponibilizar ou receber informações em diversos formatos, a chamada multimídia. Porém, cabe destacar que nem todas as pessoas têm acesso a essa tecnologia. Atualmente, temos facilidade de nos informarmos em qualquer lugar e disponibilizarmos informações por meio de dispositivos eletrônicos modernos, que podem realizar a função da maioria dos aparelhos que mencionamos anteriormente. Essa possibilidade traz muitas responsabilidades. Portanto, devemos utilizar os meios de comunicação para promover a troca de ideias de uma maneira saudável. Com a lupa na mão. Compare os aparelhos mostrados na página anterior com os aparelhos que existem na sua casa. Quais semelhanças e diferenças você percebe entre eles? Registre a resposta no espaço a seguir. Então, você vai olhar novamente esses aparelhos. A gente percebe que eles são bem antigos. E você vai comparar com os que você tem na sua casa e descrever aqui quais são as semelhanças e diferenças que você percebe entre eles. Ok? 173, mão na massa. Número 1. Descreva o que você entende por meio de transporte. O que é meio de transporte? Estudamos na aula passada, na semana passada. Meio de transporte são meios vamos colocar assim. São meios de transporte são aqueles, deixa eu ajeitar aqui. Meios de transporte são aqueles que transportam, ou seja, levam e também trazem
pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Levam e trazem pessoas e mercadorias de um lugar para outro. Então, meios de transporte são aqueles que transportam, que quer dizer levam e trazem pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. 2. Registre qual foi o primeiro meio de transporte utilizado pelos seres humanos. Depois, descreva qual forma de tração utilizada para movimentar mercadoria substituiu a força humana. Então, o primeiro meio de transporte utilizado foram os próprios pés. Depois, eles passaram a usar a força de tração animal para substituir a força humana e assim transportar mercadorias de um lugar para o outro. Então, os primeiros meios de transporte foram os próprios pés. Foram os próprios pés, né? Os primeiros meios de transporte. Depois o homem substituiu a força humana pela força de tração animal para transportar mercadorias de um lugar para outro. Três. Os meios de transporte podem ser divididos em 3 categorias: terrestres, aquáticos e aéreos. Entre eles, existe um meio que utiliza as rodovias para locomoção e é um dos que mais podemos observar nas ruas e estradas do Brasil. A qual meio de transporte nos referimos? Ele é terrestre, usa as rodovias para se locomover e é muito utilizado. Ônibus, trem, carruagem ou carro? Qual será desses que é mais usado em todos os lugares? Claro que é o carro. Você vai marcar um X aí na letra D. 4. Por que os meios de comunicação são importantes para as pessoas? Por que são importantes? Porque facilita a informação, que a gente leve para qualquer lugar ou que a gente receba essa informação de qualquer parte. Os meios de comunicação são importantes por isso, porque facilita as informações, né? Que a gente receba as informações. Então, por que os meios de comunicação são importantes para as pessoas? Porque facilita nos informarmos em qualquer lugar e de disponibilizarmos informações por meio de dispositivos eletrônicos modernos. Então, facilita a comunicação, facilita a informação, a troca de informações. 5. Durante o período da quarentena, ocasionado pela Covid-19, um meio de comunicação se mostrou de fundamental importância para que milhares de crianças e jovens pudessem manter os estudos e assistirem à aula na segurança dos próprios lares, como vocês estão fazendo agora.
Qual foi essa ferramenta? Foi o telégrafo? Foi a internet? A televisão ou o rádio? O que tem nos ajudado muito na quarentena é a internet. Por causa dela, nós temos condições de estudarmos da nossa casa. E não paramos os estudos por causa da quarentena e da Covid-19. Então, essa ferramenta é muito importante, né, para cada um de nós. No nosso livro, a gente fica por aqui e vamos passar para a nossa ficha de atividades. Vamos trabalhar as páginas 109 e 110. Primeiro, cite, ou seja, diga as vantagens da evolução dos transportes para as pessoas e para as mercadorias. Por que foi importante, não é? Essa evolução nos transportes para as pessoas e para as mercadorias. Vamos colocar aí. Então, vamos lá. Quais foram as vantagens na evolução dos meios de transporte para as pessoas e também para as mercadorias? Então, possibilitou que pessoas e mercadorias se locomovessem de forma mais rápida para qualquer parte. Ok? Também eles estão muito modernos, eles podem levar uma quantidade grande de pessoas e mercadorias. Os navios conseguem levar muita mercadoria, os aviões conseguem levar muitas pessoas. Então, facilitou muito, não é? Hoje eles comportam também uma quantidade muito maior de pessoas e mercadorias. Número 2. Relacione a primeira coluna com a segunda, a gente vai só ligar. Meios de transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Aviões e helicópteros são meios de transporte o quê? Aéreos, a gente simplesmente liga. Caminhões, carros e trens, terrestres. E os barcos e navios, aquáticos. Super fácil, né? 3. Leia as alternativas a seguir e encontre o melhor tipo de transporte para cada situação. Aí a gente vai observar aí as dicas e a gente vai respondendo. Por exemplo, entre um carro e um ônibus, qual tem maior capacidade de passageiros? Ou seja, quem pode levar mais gente, o carro ou o ônibus? Claro que é o ônibus, não é? É o ônibus, pois ele possui muitos assentos. Um ônibus cabe muito mais pessoas do que um carro, que cabe 5 pessoas, não é? O ônibus cabe muito mais, tem muitos assentos. Então, vai ser o ônibus. Letra B. Entre um navio e um avião, qual é mais rápido? Por quê?
Claro que é o... Quem é mais rápido, o navio ou o avião? Claro que vai ser o avião. O avião é super rápido. Então, vamos lá. O avião. Ele é o meio de transporte mais rápido que existe. Levando menos tempo para transportar pessoas e mercadorias. Então, é o avião, é o meio de transporte mais rápido que existe. Letra C. Entre um avião e um navio, qual tem maior capacidade de carga, que consegue levar mais coisas? É o navio. É o navio. Vou colocar aqui no plural, os navios. Eles transportam dentro de containers, né? São compartimentos que eles têm lá, que eles conseguem colocar muitas coisas dentro dos containers, são espécies de caixotes muito grandes, e aí cabe muita coisa. Então, vai ser o navio. Letra D. Entre um carro e uma carruagem. Qual é mais seguro? Por quê? O que vocês acham? O carro ou a carruagem? Que é mais seguro? Claro que é o carro. Pois são feitos de materiais que permitem maior segurança, como os cintos de segurança e o airbag. Que é uma espécie de proteção que tem quando o carro bate, ele abre, protegendo a pessoa de sofrer uma pancada muito forte. Fica na direção.
Letra E. Como as pessoas se comunicavam antes do surgimento da internet? Como é que as pessoas se comunicavam antes de existir a internet? De algumas formas, né? Por sinais luminosos, como as fogueiras. Ou sonoro, como os tambores. Depois, passaram a utilizar cartas, mensagens, por meio dos correios. Então, antes era por sinais luminosos como as fogueiras, ou sonoros como os tambores. Depois passaram a utilizar cartas ou mensagens por meio dos correios. 4. O código Morse foi criado para possibilitar a troca de informações utilizando o telégrafo a partir de decodificações de impulsos elétricos transformados em sinais sonoros, curtos e longos, que juntos significam letras. Conheça a seguir o código Morse. Escreva seu nome utilizando os códigos a seguir. Então, você vai formar aqui embaixo, nessa linha, o seu nome usando esses códigos que tem aqui, de acordo com as letras do seu nome. Por exemplo, o meu que começa com A. Então, o A aqui nesse código Morse significa uma bolinha e um tracinho. E aí eu vou montando o meu nome. Depois eu vou para o L. Qual é o L? Uma bolinha, um tracinho e duas bolinhas. Eu vou montando. E você vai fazer assim com o seu, tá bom? 110. Terminamos, né? 109 e 110. Então, por hoje é só. Façam no capricho. Qualquer coisa pode nos procurar. Um abraço a todos. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!